Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais uma vitória alcançada das mãos do Senhor e vemos que estamos no final de mais um trimestre, primeiro trimestre, de 2018, e já estamos agora entrando no segundo trimestre. Graças a Deus pela vitória alcançada das mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de número 12, ela traz aqui um assunto que fala exortações finais na grande maratona da fé. Já começa pela carta dos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que fala sobre uma carreira que nos está proposta. Meu prezado irmão em Cristo Jesus, esta carreira, ela reflete muito na nossa vida espiritual, porque quando Paulo ele fala do atleta, uma comparação, esse atleta, ele jamais tinha em mente de começar a carreira, a corrida, e parar no meio do caminho. Não, de maneira nenhuma. O objetivo do atleta é começar e ir até o fim. Então, quando fala sobre a carreira que nos está proposta, nós vemos aqui que é o teste da fé, que neste mundo, essa carreira, ela até o fim, para podermos alcançar a vitória. E nós vemos que na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, o que é que ele diz lá? Diz assim, olha, observe bem isto, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, cada cristão ele tem uma promessa. Mas para alcançar essa promessa, nós passamos por lutas, por tribulações. Veja bem o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós ainda há de ser revelada, ou seja, há de ser revelada. Quer dizer, as aflições, os problemas em que enfrentamos em toda a jornada, aqui nessa terra, nós não devemos parar, nós não devemos desistir de maneira nenhuma. E o legado é esse, é aquilo que está escrito em Daniel 12:13, tu porém vai até o fim. Não devemos parar, temos que ir até o fim. A nossa vitória, ela tem o início da carreira, mas ela não é lá no meio, a nossa vitória é lá no fim. Então veja bem, que lá no livro de Atos Apóstolos, nós vemos que no capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos, louvores a Deus. Mas eles estavam passando por momentos difíceis. E de modo que não desistiram. Ali houve a providência de Deus, veio um terremoto, um grande terremoto, sacudiu ali as cadeias, e foram soltas todas as prisões. Deus dando vitória. Em todos os momentos que passamos na nossa vida, nós vemos que por aí muitos prega só as rosas, esquece dos espinhos. Tem espinho também, tem dificuldade, a nossa vida. Nós temos vitórias e
muitas conquistas, é claro, é lógico, né, na nossa jornada, na nossa carreira, mas temos luta. Então, a igreja é como o ourive, ele pega o ouro, passa pelo um processo lá, o fogo, né, e depois é aprovado, né? Então a igreja do Senhor Jesus está passando nessa terra, passa momentos difíceis, mas aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, observe bem, Cristo virá para a igreja no arrebatamento em coletividade, mas ele também vem de uma forma individual, né? Você veja bem, né, que lá no livro de Provérbios, no capítulo 27 de Provérbios, o que está escrito lá? Não presuma o dia do amanhã. Não sabemos o que vai produzir esse dia. Então tudo na nossa vida tem que estar entregue nas mãos do Senhor, confiando nele, sabendo que ele é que vai à frente, quebrando as muralhas, né, dando vitória para o seu povo em toda essa trajetória aqui. O autor também ele trata de vários assuntos aqui. Nós vemos que o primeiro tópico, né, vai discutir a respeito da corrida que nos é proposta por Deus. Segundo, mostrar que precisamos ser corredores bem treinados, né? Bem treinados, ter aí habilidade no sentido espiritual para poder fazer o que Paulo fala, né? Terminei a carreira, né? Ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. É isso que temos que fazer. Também o terceiro tópico fala que estamos na reta final da nossa corrida da fé. Sim, a igreja de Cristo aguarda isso, né? A vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Já logo na introdução ele fala, olha, observe bem, aqui, já no finalzinho da introdução ele fala que o sofrimento aparece na vida do cristão, né? Observe bem, mas o sofrimento não vem servir para nós desmotivar, desanimar, parar no meio da caminhada. Não, de maneira nenhuma. Devemos avançar para frente para que possamos, né, alcançar a vitória. Sempre o alvo. Nosso alvo é Cristo, é Jesus Cristo. Pode ver que o autor da carta aos Hebreus, o que ele diz lá no capítulo 12 e versículo 2. Observe bem isso. Olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Observe bem, nós temos modelos, exemplos a seguir, né? E por que não dizer, olhando para Cristo? Cristo é o modelo, né? Nós devemos olhar esse exemplo aí, né? Suportou tudo, as humilhações, o sofrimento, a dor, né? E foi levado ao Calvário, né? Morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vitória. E a nossa vitória está lá na frente, né? Louvado seja Deus. Mas muito bem, já o primeiro tópico fala a corrida proposta, né? Ele diz aqui, muito embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz com um olhar no passado. Por que isto? Veja bem, quando nós olhamos para a lição de número 11, falou dos heróis da fé, né? E eles venceram pela fé, lutaram, venceram pela fé, né? Então nós olhamos também, né, para estes homens e mulheres, guerreiras, né, e guerreiros, né, que venceram essa batalha. Eles trilharam
a mesma estrada, o mesmo caminho, a mesma pista que eu e você, nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos caminhando. Veja bem que o próprio Jesus, ele nos dá o endereço do céu, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém, não é vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então aqui não tem como dar uma volta, né? Cortar atalho e chegar no céu, de maneira nenhuma. Tem que primeiro ouvir a mensagem do Evangelho, compreender o sofrimento de Cristo, guardar a palavra no coração, fé em Cristo, aguardando a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E procurar, irmão, com zelo, servir ao Senhor, né? Ser um defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque para mim é poder de Deus, né? Então nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que fazer isto. Nós temos o modelo, nós temos o exemplo desses homens, né? E temos isso daí para seguir, né? Como modelo, espelhamos neles, né? Para que possamos também obter vitória de igual modo eles obteve a vitória em Cristo Jesus. Muito bem. O exemplo de Jesus, né? Eu até escrevi aqui, modelo. Aí escrevi mais na frente os discípulos. Os discípulos olhavam para Jesus. Pode ver que na situação tão difícil na vida de Pedro, né? Quando Jesus disse a Pedro que ele negaria ele, né? Quando Pedro estava lá no meio daquele povo, chegou alguém e disse: olha, você parece com ele. Pedro disse: olha, eu não conheço. Chegou outro e falou: olha, a voz é igual, né? As vestes, se veste igual. Não conheço não. E Pedro acabou negando a Jesus. Mas no meio daquele povo lá, ele, mesmo não querendo, ele mostrava a diferença. Você como evangélico, você como servo de Deus, você, aonde você estiver, você mostra a diferença, né? Porque não tem como a sua voz lhe denuncia que você é servo de Deus, que você serve o Deus vivo, né? Então, a sua postura no meio da sociedade, né, como cristão, né, já mostra isso daí, né? Muito bem. Então, nós temos aí, olhando para Jesus, né? Jesus é o modelo, mas vamos caminhar mais para frente. Eu marquei aqui também que o sofrimento faz parte da vida do cristão, né? O cristão, ele enfrenta barreiras, ele enfrenta problemas. Veja bem, quando Moisés recebeu ordem de Deus para tirar o povo de lá do Egito, né? Até parecia que estava no esquecimento de Deus, de maneira nenhuma. 430 anos passou, mas o povo tinha promessa de Deus de sair do Egito, né? De maneira que Deus enviou os seus sinais por meio de Moisés, e lógico, e o povo saiu do Egito. Assim é a igreja. A igreja também tem promessa, né, de um dia ser arrebatada, né, sair desta terra e ir em direção ao céu. Muito bem. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, né, mas ele tem, aqui já nessa terra, ele já obtém grandes vitórias por meio de Cristo Jesus. Exemplo da igreja. A igreja aqui na terra tem que ser exemplo, né? Cada congregação é como se fosse, ou é uma agência do céu, para que as pessoas olhem e venham se espelhar, né, nos cristãos e obter isso como modelo, como exemplo, porque o cristão e tem que ser exemplo no meio da sociedade. Muito bem. A visão do autor em revelação a seus companheiros de caminhada é a mais realista possível. Ele não nega em nenhum momento
desconhecer a realidade pela qual eles estão passando, né? Volta novamente aqui no sofrimento. O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca, né? A igreja, de modo geral, ela está sendo provada por Deus, né? Provada por Deus. Muito bem. Caminhando mais à frente, corredores bem treinados. Olha, meu irmão em Cristo Jesus, né? O inimigo de nossas almas não brinca em serviço, de maneira nenhuma. Ele fica rodeando ao derredor, buscando a quem possa tragar. E você, nesta caminhada espiritual, tem que estar bem preparado, né, para vencer as guerras, né, que vêm, os problemas, os obstáculos, as muralhas, e tudo isso você vai vencendo, em nome do Senhor Jesus. Respeitam limites. Aqui, o autor escreveu aqui, o autor lembra a seus leitores, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. A paz é primordial na vida do cristão, né? Seguir a paz com todos, né? Então observe bem isso daí, porque Cristo, ele nos dá essa paz, e essa paz reflete aí para o mundo, né? Alguém já observa em você e vê que Cristo habita em você, pela paz, né, que você passa para as pessoas ao seu redor. Muito bem. Mantém a mente limpa. Nós vemos que a nossa mente, ela tem que estar limpa, né? Porque Jesus disse, vós estáis limpo pela palavra, né? E se vós está limpo pela palavra, a nossa mente, nós temos, Paulo já fala que nós temos a mente de Cristo, né? Então observe bem isso. O que está escrito em Salmo de número 1? Está escrito assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes na lei do Senhor, medita de dia e de noite, né? Então observe bem, a mente limpa, né? A palavra do Senhor, ela faz essas maravilhas na vida do cristão. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dá esta vitória, louvado seja Deus. Observe bem, mas vamos mais à frente aqui, né? Corredores bem treinados, já falamos, né? Nós temos que valorizar, sim, a nossa jornada aqui na Terra, a nossa carreira espiritual, de modo que muitos não olham para isso, mas nós temos que valorizar, sim. Observe bem, vamos caminhando mais para frente, né? Aqui já o terceiro tópico fala da corrida final, exortações finais, né? Ele fala valorizar a liderança. Logo, nós vemos que a liderança aqui é traduzida, o líder, a pessoa do líder é traduzido como pastor, né? A Bíblia diz, obedecei a vossos pastores, né? Então, a obediência, meu prezado amigo, irmão em Cristo Jesus, né? Ela está dentro disso daí, né? Dessa paciência toda, né? De esperar, aguardar a vinda do Senhor Jesus, obedecendo seus líderes, seus pastores, enfim, são homens que ensinam as suas ovelhas a como seguir a Cristo, né? Esses homens são exemplos também para nós, para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Valorizar também a doutrina, o ensinamento, né? De acordo conforme a Santa Bíblia, né? O modelo, o exemplo, né? Valorizar tudo isso daí, porque essa vitória e tudo que nós temos foi conquistada lá no Calvário, né? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Valorizar também a adoração,
eu sempre digo, a adoração é um serviço que prestamos a Deus, né? É um serviço que prestamos a Deus e temos que fazer com o coração aberto, né? Agradecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por cada culto que Ele tem preparado para nós, né? Porque o culto é de Deus, é a Deus, o louvor é a Deus, a glória é para Deus. Então nós vemos tudo isso, que isso daí é o serviço, é o trabalho da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra e aguardando a vinda de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vemos que chegamos a um fim de um trimestre maravilhoso, né? Que aqui nós estudamos essas 12 lições que falam a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, né? Este trimestre maravilhoso, né? E nós vemos que esse segundo também, tão proveitoso, nós vamos ver sobre os valores cristãos, né? Observando bem tudo isso, sobre os valores cristãos, que já está chegando aí o segundo trimestre de 2018, e vemos que é uma bênção. Eu convido você, meu prezado amigo, irmão em Cristo, para você ser participante também da Escola Bíblica Dominical, né? Valorize esta ideia, observe bem isso, que a Santa Bíblia recomenda crescer na graça e no conhecimento, né? E nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre mostra que devemos buscar ao Senhor de uma forma de coração aberto, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e é uma bênção. A Escola Bíblica Dominical, a EBD, tem sido uma bênção em nossas vidas e você também não pode perder. Deus em Cristo vos abençoe grandemente por mais um trimestre que passou e mais outro que está chegando. E novamente eu reforço o convite: seja participante da Escola Bíblica Dominical, se aproxime mais do Senhor mediante a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.